Olá! Sente-se, pegue um café. A nossa conversa de hoje é para a gente tentar resolver um quebra-cabeça. Talvez um dos maiores do século XX. Vamos mergulhar num livro que é um clássico, mas um clássico daqueles que, assim, tiram o nosso sono. A Dialética do Esclarecimento, de Max Horkheimer e Theodor Adorno. A nossa missão aqui é investigar um mistério. Como é que o grande projeto da humanidade para se libertar do medo, da ignorância, do mito, o projeto que a gente chama de esclarecimento ou iluminismo, como é que isso, que deveria nos salvar, acabou se tornando, de alguma forma, cúmplice de novas e terríveis formas de barbárie? Eles escreveram isso vendo o horror da Segunda Guerra, né? E a gente vai tentar seguir as pistas que eles deixaram nos textos originais para entender esse paradoxo. Exatamente essa é a perplexidade que move o livro inteiro. A pergunta que eles não conseguiam tirar da cabeça era: por que a humanidade, em vez de caminhar para um estado mais humano, mais livre, por que ela acabou caindo numa barbárie completamente nova e talvez até pior? A tese deles, que é o que vamos explorar, é que a semente dessa destruição estava escondida, assim, dentro da própria lógica do pensamento esclarecido. Ok, vamos começar a desvendar isso. Porque, à primeira vista, não faz sentido algum. O esclarecimento é sobre luz, razão, ciência. A ideia é sair da escuridão do mito, certo? Como é que a luz pode gerar mais escuridão? Então, a chave do mistério está no objetivo central do esclarecimento, ou Aufklärung, como eles dizem no original em alemão. O programa do esclarecimento era o desencantamento do mundo, ou seja, acabar com a magia, com os mitos, com os deuses que controlavam a natureza. No lugar disso, entra o cálculo, o conhecimento, a ciência. A máxima, inspirada em Francis Bacon, era: saber é poder. E isso, convenhamos, soa muito bem. Saber para poder curar doenças, para poder produzir mais comida, construir cidades. Onde é que está o problema? O problema não está na intenção, mas na lógica que ela carrega. A ideia de saber é poder significa que o objetivo do conhecimento não é só contemplar a verdade, mas sim dominar a natureza. É transformar o mundo em algo útil, previsível, controlável. E essa lógica de dominação é como o rolo compressor, sabe? Uma vez que começa, não para mais. Ah, então é aí que a coisa vira. Exatamente aí. Esse impulso de dominar a natureza lá fora, os rios, as florestas, os animais, acaba se voltando para dentro. Ele se volta contra a natureza dentro do próprio ser humano. Nossos instintos, paixões, medos, tudo aquilo que não é racional e calculável. E, por fim, se volta contra a própria sociedade. A razão, que era para ser a ferramenta de libertação, se transforma numa ferramenta de controle total. Isso é bem abstrato. Você consegue dar um exemplo mais, assim, mais concreto? Claro, pensa na razão como uma ferramenta, digamos, um podador de jardim extremamente eficiente. No começo, o jardineiro usa essa ferramenta para limpar a selva, proteger o jardim de pragas, torná-lo produtivo e seguro. É uma libertação. Mas a ferramenta é tão boa, tão precisa, que ele começa a ficar obcecado com ela. Ele passa a usá-la não só para proteger, mas para ditar exatamente como cada flor deve crescer, em que ângulo cada folha deve se curvar. E aí de quem pisar na grama. Exato. Ele começa a usar o podador para definir os caminhos por onde as pessoas podem andar, como elas devem se comportar e até o que elas devem sentir ao olhar para o seu jardim perfeitamente ordenado. A ferramenta que libertou o jardim da selva se torna a ferramenta que aprisiona tudo e todos num padrão rígido e sem vida. O jardim virou uma maquete. Nossa, essa imagem é forte. Então, a razão, que deveria nos dar autonomia, acaba criando uma nova prisão. Só que uma prisão mais sutil, mais organizada, talvez até confortável. Uma prisão totalmente administrada. Eficiente, limpa, previsível, mas que, no processo, sufoca tudo que é espontâneo, diferente, imprevisível. O processo técnico, a eficiência, a organização, eles deixam de ser meios para alcançar a liberdade e a felicidade e se tornam fins em si mesmos. O sistema se torna mais importante que o ser humano que ele deveria servir.
E nós que deveríamos ser os mestres do jardim, acabamos sendo podados por ele. Espera um pouco, deixa eu ver se entendi. Você está dizendo que a ciência, com suas leis imutáveis da natureza, e a economia, com suas regras de mercado, podem acabar se tornando tão dogmáticas e opressoras quanto a religião ou o mito que elas tentaram substituir? Isso é uma acusação bem pesada. É exatamente essa a provocação. O esclarecimento combate o mito, mas para Adorno e Horkheimer, ele acaba caindo na mesma armadilha, entende? O mito explicava o mundo através de um ciclo de repetição, um destino inevitável traçado pelos deuses. O esclarecimento expulsa os deuses, mas coloca no lugar deles as leis da física ou da economia. A ideia de que as coisas são assim e não podem ser diferentes retorna, mas agora com um carimbo de cientificidade. O mundo continua sendo um sistema fechado, onde o que é novo e inesperado é visto com suspeita, porque não se encaixa na fórmula. E como eles ilustram essa ideia de que a razão para vencer o mito acaba se parecendo com ele? Eles usam uma das histórias mais famosas da mitologia grega, que se torna uma alegoria central no livro, a de Odisseu, ou Ulisses, e o Canto das Sereias. Ah, claro! As sereias que atraíam os marinheiros para a morte com seu canto irresistível. Isso. Odisseu representa o protótipo do indivíduo moderno, racional, cujo objetivo principal é a autopreservação a qualquer custo. Ele quer o melhor dos dois mundos. Ele quer ouvir o canto das sereias, que simboliza a arte, o prazer, o chamado da natureza mítica, mas sem sucumbir, sem morrer, sem perder o controle. A solução que ele encontra é por aplicação da razão instrumental, a razão como ferramenta de gerenciamento. E qual é a estratégia dele? Ele divide a solução em duas. Uma para os trabalhadores, os remadores, e outra para si mesmo, o chefe. Para os remadores a ordem é simples, tapar os ouvidos com cera. Eles têm que trabalhar, manter o barco andando, fazer a máquina social funcionar. Mas eles são completamente privados da experiência estética, do prazer. O trabalho deles é mecânico, força bruta, alienado. Eles nem sabem o que estão perdendo. E para ele mesmo? Ele não tapa os próprios ouvidos. Não, o gerente, quer a experiência. Então ele dá uma ordem para ser amarrado bem forte ao mastro do navio. Desse modo, ele pode ouvir o canto mágico, mas está completamente imobilizado, impotente. Ele experimenta a arte como um espectador passivo, um objeto de contemplação, que está totalmente separado da vida real, da ação. Ele pode se emocionar, gritar para que o soltem, mas é inofensivo. Nossa, essa imagem é muito poderosa. Então a civilização inteira, de certa forma, nasce dessa divisão. A turma que rema de ouvido tampado, trabalhando sem prazer, e o chefe que pode aproveitar a arte, mas está amarrado e impotente. Isso muda completamente a forma de ver a história. Sim, e você tocou num ponto crucial. Para eles, essa cena é o nascimento da sociedade de classes e da própria arte como a conhecemos. De um lado, o trabalho manual, alienado, do outro, o prazer estético, intelectual, mas que é um prazer impotente, separado da prática. A sobrevivência de Odisseu, a vitória da razão dele, é conquistada à base da repressão dos seus próprios instintos, ele se amarra, e da dominação dos outros. Ele tapa os ouvidos da equipe. É o sacrifício em nome do controle. Essa história do Odisseu me deixou pensando. Essa ideia de separar o trabalho mecânico do prazer impotente, de consumir algo de forma passiva, parece descrever perfeitamente a forma como a gente consome entretenimento hoje. É para aí que os autores vão em seguida. 20. Criando um dos conceitos mais famosos deles, a cultura e indústria ou indústria cultural. E a escolha das palavras é importante. Eles não falam cultura de massa, porque isso daria a impressão de que é uma cultura que nasce do povo, das massas. E não é. Para eles, é o oposto. A indústria cultural é um sistema que produz bens culturais, filmes, programas de rádio, música popular, revistas, da mesma forma que uma fábrica produz carros ou salsichas, de cima para baixo, de forma padronizada e com o lucro como único objetivo. Não se trata de arte, mas de negócio. E como todo negócio, a meta é a eficiência e a previsibilidade, imagino. Exatamente. Tudo pode parecer muito diferente na superfície. Um filme de faroeste, uma comédia romântica, um programa de auditório, mas no fundo a estrutura é sempre a mesma. A fórmula se repete.
É tudo pensado para que o consumidor saiba exatamente o que vai receber. A surpresa, o desafio, a originalidade são perigosos para o negócio. Eles até criam categorias para organizar o consumo. Filmes tipo A e tipo B para orçamentos diferentes, revistas para cada nicho de público. A ideia é que ninguém escape do sistema. Isso me lembra um gigantesco buffet de fast food. Você tem dezenas de opções no cardápio: hambúrguer, pizza, comida chinesa, taco. Mas se você for olhar na cozinha, tudo é feito com os mesmos 5 ou 6 ingredientes básicos, reprocessados de 1000 maneiras diferentes. Essa analogia do buffet é perfeita. E o pior é que a gente se sente inteligente por escolher entre o taco e o hambúrguer sem perceber que a cozinha é a mesma. A gente participa ativamente da nossa própria padronização, achando que está exercendo nossa individualidade. Essa é a armadilha mais sutil de todas. E qual é o efeito disso em quem consome essa cultura? O que isso faz com a nossa cabeça? A indústria cultural nos treina para a passividade. Ela proíbe o esforço mental. Os produtos são feitos para serem consumidos de forma distraída. A trama de um filme já entrega todas as respostas, os personagens são estereótipos, a música de fundo te diz o que sentir. Não há espaço para pensar, para imaginar, para conectar os pontos por conta própria. É uma cultura que já vem pré-digerida. E o lazer, a fuga do trabalho que ela promete? É uma falsa fuga. O entretenimento que a indústria cultural oferece é apenas um espelho do próprio trabalho na fábrica ou no escritório. É repetitivo, automatizado e não exige criatividade. É como sair da linha de montagem de carros para, no tempo livre, montar um quebra-cabeça onde todas as peças já vêm encaixadas. Como eles dizem numa frase famosa, o prazer que ela oferece congela em tédio antes mesmo de começar. E tem um exemplo curioso que eles dão no texto sobre como esse sistema nos formata. Eles falam de um músico de jazz que, mesmo sendo tecnicamente brilhante, ao tentar tocar uma peça clássica como um minueto de Beethoven, ele não consegue evitar. Ele, sem querer, sincopa a melodia, colocando a batida do jazz nela. O estilo da indústria se tornou tão automático, uma segunda natureza, que aprisiona a expressão dele mesmo quando ele tenta fazer outra coisa. Ok, a indústria cultural é uma forma, digamos, suave de controle, que nos molda através do entretenimento. Mas e quando essa lógica de dominação e cálculo perde todos os freios morais? Para onde isso leva? Imagino que o livro vá para lugares ainda mais sombrios. Sim, ele vai. Para investigar a consequência final dessa razão instrumental, quando ela se liberta de qualquer valor, de qualquer ética, eles fazem uma análise chocante da obra do Marquês de Sade. O Marquês de Sade, o escritor das orgias e da crueldade. Que conexão é essa? Para eles, Sade é a representação do sujeito burguês livre de tutela. É a razão instrumental levada à sua conclusão lógica e mais aterrorizante. O pensamento de Sade é: se o único princípio que realmente importa é a autopreservação, o prazer individual e o cálculo de custo-benefício, então qualquer coisa que atrapalha isso é uma fraqueza a ser eliminada. E a principal fraqueza nesse caso seria a empatia. Exatamente. A compaixão, que eles chamam pelo termo alemão Mitleid, é vista como o pior dos defeitos. É um sentimento irracional que nos faz hesitar em dominar o outro. Na lógica de Sade, o verdadeiro prazer não está na conexão, mas no domínio absoluto, em transformar o outro em um mero objeto, em material para ser usado e descartado. A natureza, os animais, as outras pessoas, tudo vira matéria-prima para o exercício do poder. Puxa, então a mesma eficiência fria que monta um carro na linha de produção é aqui, segundo eles, poderia operar um campo de concentração. A razão vira só uma ferramenta, sem nenhuma bússola moral. Isso é assustador. É o ponto mais aterrorizante do argumento deles. A mesma lógica que organiza uma fábrica com máxima eficiência, que calcula o melhor uso dos recursos para maximizar a produção, pode organizar uma orgia sádica ou um genocídio com a mesma eficiência fria e metódica. A razão se torna o órgão do cálculo, completamente neutra em relação aos fins. Ela não pergunta para quê, apenas como fazer da forma mais eficiente. Para Adorno e Horkheimer, essa é a tragédia do esclarecimento.
uma razão que se esqueceu do seu propósito humano. Então, depois de seguir todas essas pistas, o que tudo isso significa? A mensagem parece de um pessimismo paralisante. O esclarecimento que prometeu nos libertar do medo e nos dar autonomia acaba nos trancando num mundo totalmente administrado, uma jaula de ferro, onde a própria razão que deveria ser a chave se torna a grade. O que a gente faz com isso? Sem dúvida, uma das críticas mais radicais e sombrias já feitas à modernidade. Mas seria um erro ler o livro como um convite para abandonar a razão e abraçar o irracionalismo ou o misticismo. O objetivo deles é justamente o contrário. É um apelo para que a própria razão se torne consciente de sua dialética, ou seja, de sua tendência interna a virar o seu oposto, a se transformar em dominação quando ela para de refletir sobre si mesma. Então a ideia não é jogar a razão fora, mas usar a razão para consertar a própria razão? Perfeito. Eles fazem um chamado para uma Aufklärung der Aufklärung, ou seja, um esclarecimento sobre o próprio esclarecimento. É usar a capacidade crítica da razão para apontar suas próprias armadilhas. É preciso reconhecer a violência que pode existir na lógica puramente instrumental quando ela se esquece de que deveria estar a serviço de fins humanos. A liberdade, a justiça, a felicidade, a dignidade. Não é para abandonar a ferramenta, mas para lembrar para que ela foi criada. O livro foi escrito sob o impacto do fascismo, há quase 80 anos. Mas o pensamento final que fica e que parece mais atual do que nunca é: hoje, num mundo dominado por algoritmos que calculam e preveem nossos desejos, por redes sociais que padronizam nossa autoexpressão em trends e challenges, e por uma indústria cultural mais onipresente e poderosa do que eles jamais imaginaram, onde é que a gente vê essa dialética em ação? Como podemos usar a razão para criticar os excessos da própria razão, sem jogar fora a ferramenta junto com seus maus usos? A questão que o livro nos deixa, e que continua em aberto, é: como manter a chama crítica do esclarecimento acesa para que ela ilumine em vez de queimar?